Quem era o rei quando Jesus nasceu? Quem era o pai de José, o marido de Maria? Quem foi o primeiro mártir cristão? Olá, muito bem-vindo ao Bons de Bíblia Quiz. E no vídeo de hoje vamos responder 12 perguntas bíblicas de níveis fácil, médio e difícil. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer as perguntas e você vai colocando as respostas nos comentários. Mas antes, se inscreva em nosso canal e deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. E vamos para o vídeo. Vamos começar com perguntas de nível fácil, valendo 5 pontos cada. Pergunta número 1. Quem foi o primeiro homem criado por Deus? A. Moisés. B. Noé. C. Adão. D. Abraão. Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção C. Adão. De acordo com o livro de Gênesis, Adão foi o primeiro homem criado por Deus. Ele foi formado do pó da terra e Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Pergunta número 2. Qual é o livro mais longo da Bíblia? A. Gênesis. B. Salmos. C. Mateus. D. Apocalipse. Tempo para você pensar. A resposta correta é a opção D. Salmo. O livro de Salmos é o maior livro da Bíblia, com 150 capítulos. Os Salmos são uma coleção de poemas, hinos e orações que expressam uma ampla gama de emoções humanas, desde alegria e gratidão até tristeza e angústia. Pergunta número 3. Quem traiu Jesus por 30 moedas de prata? A. Pedro. B. Judas. C. João. D. Tiago. Tempo. A resposta certa é a opção B. Judas. Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos, traiu Jesus por 30 moedas de prata. Ele concordou em trair Jesus aos principais sacerdotes e entregou Jesus a eles com um beijo, um sinal que eles haviam combinado anteriormente. Mateus capítulo 26, versículos 14 a 16 e 47 a 50. Você está procurando uma maneira de aprender a memorizar os versículos da Bíblia Sagrada? Clique no link do primeiro comentário para acessar o material, que vai te ensinar a memorizar e a entender todos os versículos da Bíblia Sagrada. Com certeza, você vai se interessar mais em estudar a Palavra de Deus. Pergunta número 4. Quem construiu uma arca para sobreviver a um grande dilúvio? A. Moisés. B. Noé. C. Jonas. D. Davi. 10 segundos para você pensar. A resposta certa é a opção B. Noé. Noé foi instruído por Deus a construir uma arca para sobreviver a um grande dilúvio que cobriria a terra. Deus deu a Noé instruções específicas sobre como construir a arca e que animais levar. Noé e sua família foram os únicos humanos que sobreviveram ao dilúvio, que durou 40 dias e 40 noites. Gênesis capítulo 6, versículos 14 a 22, capítulo 7, versículo 12. Agora as perguntas são de nível médio, valendo 7 pontos cada. Pergunta número 5. Quem foi o profeta que confrontou a rainha Jezabel? A. Elias. B. Ezequiel. C. Daniel. D. Jeremias. Tempo para você pensar. A resposta correta é a opção A. Elias. Elias foi o profeta que confrontou a rainha Jezabel e seus profetas de Baal. Elias desafiou os profetas de Baal a provar que Baal era um Deus verdadeiro, o que eles não conseguiram fazer. Então Elias invocou o Senhor, que enviou fogo do céu para consumir seu sacrifício, provando que o Senhor é o único Deus verdadeiro. 1 Reis capítulo 18, versículos 19 a 39. Pergunta número 6. Quem era o rei quando Jesus nasceu? A. Herodes. B. César Augusto. C. Pôncio Pilatos. D. Nero. Tempo para você pensar.
A resposta certa é a opção A, Herode. Herodes, também conhecido como Herodes o Grande, era o rei da Judéia quando Jesus nasceu. Quando os magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando onde estava o recém-nascido rei dos judeus, Herodes ficou perturbado. Ele ordenou a matança de todos os meninos em Belém com 2 anos de idade ou menos, na tentativa de matar Jesus. Mas um anjo avisou José em um sonho para fugir para o Egito com Maria e Jesus. Mateus capítulo 2, versículos 1 a 16. Pergunta número 7. Quem escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento? A. Pedro. B. João. C. Paulo. D. Tiago. Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção C. Paulo. O apóstolo Paulo escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento. Antes de se tornar um seguidor de Jesus, Paulo era conhecido como Saulo e perseguia os cristãos. No entanto, ele teve uma experiência transformadora na estrada para Damasco, onde Jesus apareceu para ele em uma visão. Depois disso, Paulo se tornou um dos mais fervorosos propagadores do Evangelho de Jesus Cristo. Pergunta número 8. Quem era o pai de José, o marido de Maria? A. Jacó. B. José. C. Joaquim. D. Zacarias. Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção A. Jacó. De acordo com Mateus capítulo 1, versículo 16, Jacó era o pai de José, o marido de Maria. José desempenhou um papel crucial na história do nascimento de Jesus, pois, embora não fosse o pai biológico de Jesus, ele criou Jesus como se fosse seu próprio filho. Estamos finalizando com perguntas de nível difícil, valendo 10 pontos cada. Pergunta número 9. Quem foi o rei que se arrependeu de seu pecado depois de ser confrontado pelo profeta Natã? A. Saul. B. Salomão. C. Davi. D. Acais. Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção C. Davi. Davi se arrependeu de seu pecado com Batseba depois de ser confrontado pelo profeta Natã. Davi havia cometido adultério com Batseba e arranjado a morte de seu marido Urias. Quando Natã confrontou Davi com seu pecado, Davi confessou e se arrependeu. No entanto, ele teve que enfrentar sérias consequências por suas ações, segundo Samuel, capítulo 11 e 12. Pergunta número 10. Quem foi o primeiro mártir cristão? A. Pedro. B. Paulo. C. Estevão. D. Tiago. Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção C. Estevão. Estevão é considerado o primeiro mártir cristão, sendo apedrejado por pregar a palavra de Deus. Ele foi um dos 7 homens escolhidos para servir como diáconos na igreja primitiva em Jerusalém. Estevão era conhecido por sua sabedoria e pelo poder do Espírito Santo em sua vida. Ele foi falsamente acusado de blasfêmia e foi apedrejado até a morte, tornando-se o primeiro mártir cristão. Atos capítulo 6, versículos 5 a 15 e capítulo 7, versículos 54 a 60. Pergunta número 11. Quem foi o rei que teve um sonho sobre uma estátua com a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro? A. Nabucodonosor. B. Ciro. C. Dário. D. Artaxerxes. Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção A. Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor teve esse sonho, que foi interpretado por Daniel. A estátua representava 4 reinos diferentes, começando com o próprio reino de Nabucodonosor, a cabeça de ouro. Os outros reinos, representados por prata, bronze e ferro-barro, seriam inferiores ao primeiro. O sonho terminou com uma pedra que destruiu a estátua, representando o reino eterno de Deus que acabará com todos os outros reinos e durará para sempre. Daniel, capítulo 2, versículos 31 a 45.
Pergunta número 12. Quem foi o juiz de Israel que derrotou os midianitas com apenas 300 homens? A. Sansão. B. Samuel. C. Gideão. D. Jefté. Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção C. Gideão. Gideão foi o juiz que derrotou os medianitas com apenas 300 homens. Gideão inicialmente tinha um exército de 32.000 homens, mas Deus instruiu Gideão a reduzir seu exército para que Israel não pudesse se vangloriar contra Deus, dizendo: "Minha própria mão me salvou." Com apenas 300 homens, Gideão e seu pequeno exército derrotaram os midianitas, demonstrando o poder. Juízes capítulo 7. Estamos chegando ao fim do nosso quiz. Agora me diga nos comentários de qual cidade você está nos assistindo e quantas perguntas você acertou. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Que Deus abençoe cada um de vocês que deixaram um like. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.